Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu postei na minha rede social, no Instagram e no TikTok, uma espécie de react de uma matéria que eu vi aqui na Globo, né? A matéria é essa daqui. Deixa eu compartilhar para vocês rapidamente aqui. Deu muito sucesso. Que é essa aqui. Choque de juros, mercado prevê novo aumento da Selic nessa cauda. Como aconteceu de fato, a taxa Selic, a taxa básica de juros, para 3,5%. E o interessante é que a grande mídia, ela coloca ela coloca o discurso ao contrário, né? Ela diz o seguinte, que não são os bancos que vão ganhar dinheiro com a Selic alta, não. A Selic alta não é para favorecer os bancos. Você vê que o Jornal Nacional, ele é patrocinado sempre por um banco. Antes era Bradesco, agora é Nubank, né? E ele, olha a disfarçatez, ele coloca aqui que seria, sobe os juros para, em tese, né? Beneficiar a população mais pobre, porque iria combater a inflação. E aí, o que é que acontece? Eu escolhi aqui um vídeo de um outro influencer das redes sociais, que é o Primo Rico, e vou fazer a minha análise em cima tanto dessa matéria da Globo e também aqui em cima do vídeo do Primo Rico, só para ficar uma coisa mais didática. Mas antes eu quero compartilhar com vocês essas informações aqui, ó. Como é que está a dívida pública do Brasil? O Brasil deve 9,3 trilhões aos agentes financeiros, né, aos agentes do mercado. A taxa Selic agora está em 13,25 ao ano. Vou explicar tudo isso para vocês. O governo federal, como é que ele está? Como é que está a saúde financeira do governo federal? Ele está totalmente quebrado? Como é que está? Se a gente for lá nas tabelas aqui do Banco Central, né? Eu vou botar todos esses links aqui na descrição do vídeo. A gente vai ver que o Banco Central tem, que o governo tem dinheiro em caixa, como nós estamos vendo aqui, o saldo da conta única do Tesouro. Essa aqui é uma planilha do Banco Central, vou botar o link na descrição para vocês acessarem as fontes, né? Então eu simplifiquei aqui. Então o governo tem, na conta única do Tesouro, que é como se fosse a conta corrente do governo, tem 1,5 trilhão, vocês estão vendo aqui. O governo tem mais 1,4 trilhão nas chamadas operações compromissadas, né? Que quando ele pega o dinheiro que está depositado lá nos bancos, na sobra de caixa do banco, ele pega e guarda no Banco Central e deixa lá parado, remunerando, né? Pagando juros aos bancos. E também o governo tem coisa de 327 bilhões de dólares, que no câmbio de hoje, a 5,80, 5,86, dá aproximadamente 1,9 trilhões também. Então, somando aqui, o caixa do governo tem quase 5 trilhões, digamos assim, quase 5 trilhões de dinheiro em caixa. E aqui é como foi o orçamento do ano passado, o orçamento executado. Esse negócio do orçamento, eu tirei aqui, ó, dessa página aqui, que é do CIOP, Sistema do Ministério de Planejamento, Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, certo? E organizei melhor aqui esses dados. E o orçamento do ano passado foi de já pago, né? O que o governo pagou foi de 4,6 trilhões. E o superávit verdadeiro, né? Aqui não é o superávit primário, não. É o superávit verdadeiro. Ele foi, ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou com as suas obrigações, saúde, educação, enfim. Arrecadou mais do que gastou, coisa de 254 bilhões, certo? Então vamos assistir o vídeo do Primo e eu vou pausando e explicando para vocês a situação do Brasil. Essa vai ser a melhor aula que você vai ver sobre economia, sobre a situação econômica do país, beleza? Vamos lá. Sim, a Selic subiu 1%, ela foi pra 13,25% ao ano, Kaique! Não acredito, esse negócio não para de subir. Meu Deus, esse país pra rico é bom demais, e quem É é bom rico demais. cada vez mais Pobre! caraca, é o país dos rentistas. Os analistas esperam uma Selic de 15% até o fim do ano. Quão grave é essa situação? Por que a Selic tá subindo? O que você deve fazer? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Vamos começar. Por que a Selic tá subindo tanto? Esses dias saiu o IPCA, que é o índice da inflação de dezembro de 2024, e o que mais subiu no Brasil foram os alimentos, com a média de 1,18%. Ou seja, quem tem dificuldade, passa fome de alguma forma, tende a sofrer até um pouco mais, infelizmente. Olha o que tá acontecendo com o nosso país, gente. Logo depois vem vestuário, roupinha e etc e tal, com 1,14%. E transporte com aumento de 0,67%. O transporte deve ter aumentado ainda mais em janeiro de 2025, porque eu fiquei sabendo que as passagens em muitos lugares aumentaram de preço, incluindo São Paulo. Ou seja, o mais essencial ficou mais caro. Então não é delírio seu. Realmente tá mais difícil fazer compra no mercado. Ele mostrou que a inflação foi causada por alimentação e bebidas, vestuário e transportes. E aqui está o primeiro mito. A inflação do Brasil, ela não é uma inflação causada por demanda. Existe a chamada inflação por demanda, que é quando tem muita gente
cheia do dinheiro no bolso e correndo pro supermercado fazendo compras, e aí os produtos são insuficientes para atender essa sanha compradora das pessoas, então o preço tende a subir, né? Quando a procura por determinado produto aumenta. Então esse é o que a gente chama de inflação por demanda. Só que no Brasil, historicamente, a inflação ela é causada, ela é uma inflação de custos ou inflação de preços, como o próprio Primo mostrou. Foi porque o alimento subiu, foi porque o transporte subiu. Você está vendo aí, deve estar acompanhando o noticiário, onde há uma crítica ao governo, porque o governo está tentando formas de reduzir o preço da alimentação. A Petrobras está anunciando que já vai aumentar a gasolina e o óleo diesel. Então, todos esses... O IPCA, a inflação no Brasil, ela não é causada porque as pessoas estão correndo para comprar, não é isso. A inflação é causada por questões de custo. Então, como é que você faz para resolver, por exemplo, o preço do café? Então, você teria que, se o café está pesando na inflação, você teria que analisar o que está acontecendo fazer a decomposição do preço do café e tentar entender o que está acontecendo. O café subiu de preço por quê? Porque choveu demais, teve uma doença na lavoura. Então, se teve uma doença na lavoura, você precisa melhorar a quantidade melhorar essa coisa. Você chama um engenheiro agrônomo para resolver o problema do café. Não é com taxa de juros. A taxa de juros não tem efeito sobre isso, né? A taxa de juros ela simplesmente faz frear a economia, causar desemprego. Então, eles imaginam que se causar o desemprego, então as pessoas vão ficar empobrecidas e elas não vão ao mercado comprar café, então a tendência seria o preço diminuir. Mas ele não tem, a taxa de juros alta não tem impacto. Até porque o Brasil pratica taxas de juros aí altíssimas, campeão do mundo em taxa de juros. E mesmo assim nós temos inflação. Por quê? Porque a inflação do Brasil não é causada por demanda, ela é causada por custos. De novo, quando a Petrobras agora está dizendo que vai aumentar o preço do óleo diesel e da gasolina, porque o preço da gasolina. O Brasil é um país que exporta petróleo e importa é autossuficiente na produção de petróleo, mas ele importa muito derivado, importa gasolina, importa óleo diesel. Então, como a gasolina lá no exterior está mais cara do que a gasolina produzida pela Petrobras, então há uma pressão para que a Petrobras suba o seu preço para atender os interesses dos rentistas. A gasolina lá fora, no estrangeiro, nos Estados Unidos, está mais cara, então vamos subir a gasolina de cá, né? Então, essas são as causas da inflação no Brasil. A inflação causada por custos e não por demanda. Né, quando eu falo sobre Selic, mas eu vou explicar hoje com um pouco mais de detalhes como isso se relaciona com o aumento da taxa de juros. O Banco Central não pega, vê as últimas notícias, percebe que a coisa está feia e decide aumentar a taxa. Não é bem assim que funciona. Para definir os juros, a instituição vai atuar com base num sistema de metas. Sim, o Brasil tem metas, e aliás a gente é bom em bater algumas delas, tá? Se as projeções estão em linha com as metas, ele pode baixar os juros. Se elas estão acima da meta, ele tende a manter ou subir os juros. Quando ele define a taxa de juros, o Banco Central vai olhar para o futuro, lá para frente, ou seja, para as projeções de inflação, e ele não vai olhar apenas para a variação que está acontecendo agora dos preços, ou seja, não vai ficar olhando para os últimos meses. Isso vai ocorrer porque as mudanças na taxa Selic elas demoram de 6 a 18 meses para ter impacto na economia. Então, nesse momento, por exemplo, eles já estão mirando na meta considerando o primeiro semestre lá de 2026. Então, para 2025, 26, 27 e 28, a projeção do mercado para inflação está em 5,08%, estourando a meta, que é a meta de 4,5%, né? Então, 4,10%, 3,9% e 3,58%, ou seja, acima da meta central de 3%, porque a gente tem uma meta central que é 3%, ela pode variar para 4,5% e 1,5%. Seria um intervalo, uma banda para estar dentro da meta. E além de tudo isso, o aumento da taxa Selic vai refletir também com o cenário internacional. Os bancos centrais ao redor do mundo, como o Fed, nos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, que é o BCE, eles têm mantido as taxas de juros um pouco elevadas para combater a inflação global que está rolando. E essa inflação global, ela acontece por várias coisas. Ela também é impulsionada, por exemplo, por vários choques de oferta. Então, quando você tem a guerra na Ucrânia, isso é que gera choque de oferta. Aí você tem uma alta demanda pós-pandemia, gera inflação. Então, se o Banco Central brasileiro não acompanhasse esse movimento, o real poderia se desvalorizar ainda mais. E ele já está muito desvalorizado, aumentando ainda mais a inflação via preços das importações. Mas com Deixa eu explicar rapidamente alguns conceitos que ele trouxe aqui. Ele falou do sistema de metas de inflação. Então, o que é que acontece? O Fernando Haddad se reúne com a Simone Tebet e também com o presidente do Banco Central. Então, eles definem. E aí, o que é que vocês acham? Qual é a meta de inflação que a gente deve... Qual seria uma inflação boa para o Brasil? Aí eles, sei lá, inventam qualquer coisa de que a meta de inflação seria 3, né? Então, significa o seguinte, a meta é 3. Se a inflação do Brasil sair da banda, como ele fala, que é 1,5 para cima ou para baixo, né? Se passar de 4,5, significa que o Banco Central teria que apertar com taxa de juros. Se a inflação estiver abaixo do mínimo ali, né? Ele teria que
reduzir a taxa de juros para impulsionar a economia, para ver se os preços subiriam. No entanto, como eu expliquei mais cedo, essa definição de meta é puramente um chute, né? Não tem uma fórmula para dizer. E o mais interessante é que é o seguinte, é que nenhum instrumento real de controle inflacionário para fazer com que a inflação vá para esse centro da meta é tomado, porque o Banco Central, em tese, só tem esse instrumento, e que é um instrumento que não tem retorno. Ele só faz, o aumento da taxa de juros só faz aumentar o custo do dinheiro, né? Aumentar os juros que o governo vai pagar para os agentes econômicos e também que as pessoas vão pagar para os agentes econômicos. Esse não vai ter impacto nenhum na inflação. É um mito, um grande mito, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: reflita com as informações que eu estou trazendo, com as informações que o Primo traz, com as informações que você vê na televisão, reflita se realmente faz sentido o que eu estou falando e o que você tem acesso. A inflação do Brasil, você consegue combater uma inflação sobe o preço da gasolina, você vai combater com taxa de juros? Não faz sentido nenhum. Tem muitos economistas, é claro, os economistas que não são ligados ao mercado financeiro, ou seja, que não estão ganhando dinheiro com o juro da dívida pública e com o juro das pessoas, eles criticam esse tipo de ferramenta, né? Mas como o setor financeiro, ele é um setor muito poderoso, só para a gente ver, o governo deve 9 trilhões de reais ao setor financeiro. É claro, tem ali um outro investidor, pessoa física que compra o tesouro direto, enfim, mas isso aí é minoria. A força mesmo do setor financeiro está fora da população. Então, o setor financeiro ele consegue controlar todo o sistema político, controlar os deputados e senadores que estão lá no Congresso Nacional. Ele consegue exercer uma forte influência em cima do executivo lá no Ministério da Fazenda. Então, o poder financeiro ele tem uma capacidade muito grande de ditar o que é as informações que são passadas no noticiário econômico e também de controlar as instituições do país. Acho que ele falou mais uma outra coisa, ela falou do dólar, né? Deixa eu ver. Pós-pandemia, gera inflação. Então, se o Banco Central brasileiro não acompanhasse esse movimento, o real poderia se desvalorizar ainda mais. E ele já está muito desvalorizado, aumentando ainda mais a inflação via preços das importações. Mas quão grave que é essa situação? Olha só, eu puxei uma coisa... Veja só, ele está falando aí que o real está desvalorizado e que, é claro, o dólar influencia nos preços internos. Como eu acabei de comentar, o Brasil é um país que produz petróleo bruto e importa derivados como gasolina. Então, se o dólar sobe, é claro que a gasolina, essa parcela da gasolina importada vai ficar mais cara, né? E vai forçar com que a Petrobras também suba o seu preço da gasolina nacional para tentar, digamos assim, equilibrar o jogo. Eu preciso explicar uma coisa. Por que o real se desvaloriza? Se você pegar o noticiário econômico, o pessoal os coaches aí do mercado financeiro, como o Primo Rico, eles vão dizer que é o seguinte, que o Brasil, as contas do governo precisariam passar um pouco mais de credibilidade para, com isso, atrair capital estrangeiro. O cara tá lá com $1 milhão lá em Nova York, então quando ele vê que o Brasil tá pagando o juro direitinho, não sei o quê, não tá com risco de dar calote, enfim, então em tese ele vem aqui e joga esse dólar na Bolsa de Valores, ou compra um título, ou faz algum investimento, né? E trazendo dólares de fora do país para dentro, né? A tendência é que o real se valorize. Mas muito mais importante do que isso, né? Ou talvez com certeza mais importante do que isso, você se preocupar em atrair dinheiro de fora para dentro do Brasil, é muito mais importante você evitar que o dinheiro vá embora. Como assim evitar que o dinheiro vá embora? A energia aqui, por exemplo, que eu uso, é comprada na mão da Coelba, que é uma empresa espanhola. Obviamente, ela vai cobrar a energia aqui em real, vai mandar para a Espanha, seja via lucro ou seja via custos, né? Se tiver qualquer projeto de ampliação da rede elétrica aqui na Bahia, ela vai contratar um engenheiro, um projeto espanhol. Com isso ele vai pagar, mandar dinheiro para fora. O celular que eu uso, a operadora que eu uso, é uma operadora italiana, a TIM. Então, o meu plano de celular, em tese, está dolarizado, porque é operado por uma empresa estrangeira. O carro que eu ando, um Volkswagen, vai mandar dinheiro para a Alemanha. Então, quando você permite que a economia do seu país esteja controlada por empresas estrangeiras, é óbvio que a moeda local vai se desvalorizar, porque ele vai precisar usar aquele mercado interno para ter a sua rentabilidade, seus lucros e mandar para fora. Se o governo da Bahia aqui, por exemplo, decidir que vai privatizar a empresa de saneamento, com certeza quem deve comprar é uma empresa estrangeira, né? Tudo que você olhar ao redor, esse microfone que eu comprei aqui é um microfone que veio da China.
Muito mais importante, o que deveria ser perguntado é quais são os produtos que o Brasil pode produzir internamente sem precisar trazer de fora. O Brasil é um país continental, tem muitas potencialidades. Por que a gente não pode produzir a nossa própria gasolina, a nossa própria energia, ficar sobre a nossa soberania, né? São questões estratégicas e que estão por trás de toda a cadeia produtiva, né? Se você entrega a sua energia para uma empresa espanhola ou uma refinaria aqui na Bahia. Por exemplo, eu vou até compartilhar uma outra notícia aqui, que segundo o site do Globo, das 3 refinarias privatizadas, 2 foram por Bolsonaro, 1 foi por Lula, que foi agora em 2023, tá vendo? Nenhuma opera em plena carga, né? Então, ele até coloca aqui, acredite, das 3 refinarias privatizadas, em nome de maior concorrência no mercado de combustíveis, nenhuma opera a plena carga. A Bahia, a de Mataripe, que é aqui na Bahia, alguns períodos operou com metade da capacidade. Então aqui você tem 2 problemas. O primeiro, o Brasil é um país que depende da importação de combustíveis, então não faz sentido nenhum. O certo seria o Brasil ter mais refinarias e não desfazer das que já tem. Aí a Petrobras desfez de 3 refinarias importantes, uma em Manaus, outra em Natal e a daqui da Bahia. E essas refinarias estão paradas, estão gerando desemprego, estão diminuindo a atividade econômica, enfim, e está forçando com que o país importe combustíveis, importe derivados. Então nós temos que quebrar essa mentalidade colonial, né, de dizer que nada do Brasil presta, que o bom é tudo que vem do exterior, enfim, aquela coisada toda, e acreditar em nós mesmos. Veja o exemplo do próprio Trump nos Estados Unidos. Trump é um cara nacionalista, ele olha a América em primeiro lugar, e os brasileiros... Nós temos que olhar o Brasil em primeiro lugar, independente de política, Não vamos focar nessa divisão política, a gente vai olhar os fatos e usar a nossa inteligência para opinar, para decidir, para escolher o que é melhor para nós. Vamos continuar aqui no vídeo do primo. Chamada ICC, que é o indicador do custo de crédito. A diferença entre a Selic e o ICC é que elas medem coisas diferentes no mundo dos juros. Isso vai explicar por que o ICC é quase sempre mais alto que a Selic. Então vamos entender melhor. A Selic é a taxa básica de juros na economia, não é? É como se fosse o preço mínimo do dinheiro no Brasil. Quando o Banco Central decide aumentar ou diminuir a Selic, ele está ajustando o custo de pegar dinheiro emprestado entre banco e governo. Essa taxa serve como uma referência para praticamente todas as outras taxas de juros no país, como aquelas são cobradas nos empréstimos, nos financiamentos, toda vez que você pega dinheiro emprestado no banco. Quem vai pegar grana, tipo crédito pessoal, cheque especial, esses daqui estão na lama. E é muito caro pegar dinheiro emprestado hoje no Brasil. Já o ICC, que é o indicador de custo de crédito, ele mede o custo médio real dos empréstimos e dos financiamentos que as pessoas e as empresas estão pagando. Então não vai olhar só para os juros básicos, que são influenciados pela taxa Selic, mas também vai incluir várias outras coisas que os bancos cobram, tipo tarifa, seguro, imposto e até os custos que eles têm com quem não paga as dívidas, que é a inadimplência. Porque você vai lá, você está emprestando dinheiro para a galera a 20% ao ano, empresta para um, empresta para outro, empresta para outro, aí um quebra, o banco quebra? Não, então ele vai botar uma margem em cima de todos, para que quando alguém quebrar, quando tiver inadimplência, ele não quebra e continue ganhando dinheiro. Bom, eu vou fazer um comentário. Eu preciso explicar uma coisa muito interessante. O Banco Central, quando ele define a taxa básica de juros, ela é básica porque ele proíbe que as instituições financeiras façam operações de crédito abaixo daquele valor. Então, quando ele definiu lá que é 13,25, significa que você, se você for ao banco, você só vai conseguir encontrar um empréstimo acima daquele valor. Por que é acima daquele valor? Porque senão, os bancos em tese estão, entre aspas, proibidos de emprestar dinheiro abaixo de 13. Por quê? Porque se você empresta abaixo de 13, significaria que você está desrespeitando a Selic e você estaria impulsionando a economia, né? E o que é que o Banco Central faz para forçar que as instituições financeiras não emprestem dinheiro abaixo da Selic? Porque todo mundo sabe deveria saber que a função de um banco é pegar dinheiro de quem poupou e emprestar para quem não tem. Então, se eu, por exemplo, vendi uma casa, né, e chego lá no Bradesco e deposito na minha conta o valor da minha casa, sei lá, 100 mil reais, né? Então, o banco vai procurar alguém que queira tomar aquele dinheiro emprestado, mas é basicamente essa a operação. Aí o que é que acontece para o banco não desrespeitar essa taxa Selic? O Banco Central diz, se no final do dia você não encontrar alguma pessoa que queira tomar esse dinheiro emprestado acima de 13,25, na taxa que você definir aí, então o que é que o Banco Central faz? O gerente do banco, poxa, eu não achei ninguém aqui para pegar o dinheiro que Bruno depositou aqui. O que é que eu faço? Ele informa ao Banco Central que ele está com aquele excesso de caixa ali, e aquele dinheiro ele vai para as chamadas operações compromissadas, né? Então, ele vai jogar aqui nas operações compromissadas e o Banco Central vai assumir o compromisso de remunerar ao banco, ao Bradesco, nesse exemplo aqui, o meu dinheiro que está lá no banco.
Se o Bradesco quiser me remunerar alguma coisa no CDI ou fizer alguma aplicação, aí é o relacionamento entre mim e o banco. Mas, por lei, essas operações compromissadas, o Banco Central já está remunerando. Ou seja, o governo nem está precisando de tomar esse dinheiro emprestado. Mas ele tem que remunerar os bancos. Isso, quando você pega aqui 1,5 trilhão, deixa eu até ver se eu consigo fazer essa conta aqui de maneira mais ou menos grossa, né? Isso aqui multiplicado por... Deixa eu ver onde é que está o asterisco. Multiplicado por 13,25. Ficou até meio borrado aqui, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se estão vendo. Pronto. Significa que essa operação custa mais ou menos por ano coisa de 195 bilhões de reais, porque isso aqui está em bilhões, né? Então aqui é 1 trilhão e pouco, né? Quando você multiplica por 0,13. Significa que só para esfriar a economia, para guardar o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, o governo gasta 195, quase 196 bilhões de reais. E aí, só a título de comparação, esses quase 200 bilhões aqui, só para você ter uma ordem de grandeza, é mais ou menos o quanto que o governo gasta com a saúde. Para a gente entender a importância, a quantidade de dinheiro que é gasta para remunerar a sobra de caixa dos bancos, enquanto que você chega no hospital, fica lá vários anos na fila para conseguir fazer um exame. E um detalhe interessante, né? Eu expliquei já que o banco ele só pode emprestar a partir de 13,25. Só para exemplificar como um banco trabalha, um amigo me mandou aqui um comprovante. Ele é funcionário público. Ele pegou 70 mil reais emprestado, no empréstimo consignado no Banco do Brasil. Vocês estão vendo aqui, foi no mês de novembro de 2024. E olha a taxa de juros que o Banco do Brasil cobrou dele, 23,24%. O custo efetivo total de crédito. Então, só um exemplo aqui para mostrar. Nem precisava disso, né? Só para mostrar como os bancos cobram caro no empréstimo que não tem risco nenhum, já vem descontado em folha. Então, o banco, ele ganha do governo lá na operação compromissada. E aí, para ganhar melhor, né? Vou até fazer uma comparação. É como se você montasse um supermercado, o governo dissesse qual é a tabela de preço que você vai colocar nos seus produtos e falasse assim, se você não conseguir vender para ninguém, se o pessoal estiver achando caro o seu produto, pode ficar sossegado. Quando terminar o dia, você vem aqui e traz os produtos que eu compro na sua mão. Esse é o significado das tais operações compromissadas feitas pelo Bacen. Vamos lá, vamos terminar aqui o vídeo do primo. Você tá emprestando dinheiro pra galera a 20% ao ano. Empresta pra um, empresta pra outro, empresta pra outro. Aí um quebra, o banco quebra? Não. Então ele vai botar uma margem em cima de todos pra que quando alguém quebrar, quando tiver inadimplência, ele não quebre e continue ganhando dinheiro. Inclusive, tem um monte de taxa que você paga que às vezes você não sabe, é taxa de juros muito alta. Às vezes você tem taxa de banco que você nem sabe o que tá pagando. E eu tenho uma dica pra você, tá? Daqui a pouco eu vou te dar um convite pra você participar de uma outra coisa aqui fora do YouTube depois, que vai ser gratuita, onde eu vou te agradecer pra fazer um planejamento financeiro pessoal. Vou deixar o link na descrição, mas já falo melhor sobre isso. Vamos seguir aqui, Tudo isso faz o ICC ser muito mais alto que a taxa Selic. Você entendeu? Porque ele vai botar inadimplência, vai botar taxas, né, tarifas. Então pensa assim, se a Selic, que é o preço de um ingresso básico para um evento, é como se o ICC fosse o preço final que você paga, que vai incluir várias outras taxas, não é? Você vai lá comprar um show, tem o preço exatamente o que eu expliquei. Tem várias outras coisas. Ele só não explicou que o Banco Central está pagando para os bancos isso aí. Ele é o que reflete o que as pessoas realmente estão pagando pelos empréstimos. Por exemplo, a Selic está em 13% ao ano. Vamos fazer uma conta arredondada aqui. O ICC pode ser 18% ou mais, porque ele vai incluir todos esses custos extras. Essa diferença é chamada de spread bancário. E é daí que os bancos vão tirar o lucro deles. Isso significa que enquanto a Selic é uma taxa que afeta a economia como um todo, o ICC vai mostrar como isso se traduz na vida real, no bolso das pessoas, das empresas que têm dívidas. Então, saber a diferença entre os dois vai ajudar você a entender por que as coisas podem ficar mais caras quando a Selic sobe, e porque nem sempre o juro baixo que o governo anuncia significa que o crédito no banco vai ser barato. E o ICC encerrou 2024 em 21,5%. Ou seja, esse impacto da Selic na ponta. E o Banco do Brasil está cobrando bem acima desse ICC. E aí eu vou aproveitar e fazer um comentário interessante, que é o seguinte. Como eu sou engenheiro, eu mexo com transporte também, eu gostaria muito que o Brasil tivesse ferrovias. Só que ferrovia é uma infraestrutura onde é necessário um aporte muito volumoso de recursos e o retorno, né? Você vai passar aí, sei lá, 10 anos construindo as ferrovias, né? Ou muito mais, né? Muito mais. Então, você só vai conseguir começar a faturar, né? Só depois de muito tempo, depois de várias décadas, que você vai conseguir começar a faturar. E aí, se a taxa de juros é muito alta, fica impossível você construir uma ferrovia a juro de mercado. Aí teria que ser com um juro subsidiado aí, com o BNDES, ou sei lá, que colocasse uma taxa de juros, sei lá, de no máximo uns 3, 4% ao ano,
Para poder viabilizar. Que senão você passa 10 anos, imagina, você passa 10 anos construindo um trecho de uma ferrovia. Quando você terminar na taxa de 20%, eu não vou nem falar, porque entre o juro composto, enfim. Vamos continuar aqui no vídeo para ver se o que é que tem mais para explicar lá. Tem quem consome e empreende. E é um número bastante alto, considerando que a máxima desde 2013 foi de 22,98%. Esse número foi no governo Temer, logo depois do impeachment e de um ciclo de alta da Selic. Aí depois disso a Selic começou a cair e o ICC começou a cair junto. Por que isso acontece? É porque os juros mais altos, eles são usados como uma ferramenta para baixar a inflação. A lógica é que quando você encarece o custo Mentira, isso aí. o consumo e os investimentos eles vão diminuir. Eles vão ajudar a conter a alta dos preços na economia. O aumento... Mais ou menos, como eu já expliquei, a taxa de juros ela só tem efeito... Ela freia o consumo, né? Ela freia o cara que tinha o dinheiro para construir sei lá, para aumentar um supermercado, um galpão industrial, não? Ou tá tocando uma obra, né? Se a taxa de juros sobe, ele começa a ter que, pô, não vale a pena não, eu vou guardar meu dinheiro aqui, sei lá, se o cara, por exemplo, o exemplo que eu dei de 100 mil reais, eu poderia pegar aqueles 100 mil reais e construir uma casa, só que não vale a pena, é muito melhor eu colocar esses 100 mil reais para render numa aplicação financeira aí num banco, por exemplo, do que eu gastar esses 100 mil reais e fosse pensar, por exemplo, em alugar essa casa depois de pronta. Não compensa. O valor que eu vou receber de aluguel, quando eu considerar que ela vai ficar um tempo vazia, né, a vacância e tudo, não compensa. É muito mais vantagem deixar rendendo lá esse dinheiro no banco. Vamos lá. Da Selic vai conseguir conter a inflação? No geral, consegue. Mas isso tem um custo Consegue o quê, muito alto. primo? É claro que se o aumento da Selic justamente é para você Tem nada consumir a ver. menos, você vai acabar consumindo menos. E da mesma forma, as empresas vão reduzir os investimentos. Porque financiar a expansão, comprar equipamento ou capital de giro Sim, vai isso é ficar mais verdade. caro. E uma das consequências mais claras disso é a diminuição de emprego. E se já está difícil encontrar emprego, sabe que se a Selic continuar subindo, vai ficar pior e o ICC vai ficar cada vez mais alto. Vocês lembram lá da época pós-Dilma? Pode ser que o número volte para aquele nível. Cara, o mundo, ele tá uma loucura. E às vezes a gente se sente sozinho no meio dessa loucura. Aí ele faz a crítica a Dilma. Na verdade, o problema de Dilma ali principal foi que o Banco Central colocou... E olha que o Banco Central era dito não independente, né? Dilma autorizou o Banco Central a colocar a taxa Selic de 14,25. Que você sustenta a economia com 14,25? Claro que vai quebrar, né? O Lula tá indo pro mesmo caminho. Aí se ele quer assim, o que é que eu posso fazer? A gente fica inseguro, porque a gente corre pra renda fixa, aí quando a gente tá investindo uma taxa boa, depois as ações começam a subir, aí a gente fala, e agora que a taxa de juros caiu, eu vou investir agora aqui, meu Deus, e não sobra dinheiro pra investir, o que eu faço? O que você... Bom, meu povo, o vídeo de hoje foi isso aqui. Eu vou ter que fazer uma parte 2 para explicar essa questão do orçamento e como é que foram os gastos do governo, porque a gente liga a televisão e vê os coaches aí de novo de internet dizendo que o governo gasta demais. Então eu vou pegar aqueles dados que eu tirei do CIOP, né, o Sistema de Planejamento e Orçamento, e a gente vai olhar como está a gastança do governo, como é que o governo está gastando, se é com a Janja, se é com as mordomias lá do Palácio do Planalto. A gente vai olhar de fato onde é que está esse rombo nas contas públicas, e eu vou explicar também aquele conceito que eu fiquei devendo, que é o tal do superávit, vamos botar assim, verdadeiro, que não seria o superávit primário. Então vai ficar a parte 2 e a gente vai conversar melhor nessa segunda fase, tá bom? Obrigado, até mais.